Vamos resolver agora então o exercício 20 do capítulo 14 do livro Química, Princípios e Reações, no caso a 8ª edição desse livro. Vamos em frente. O problema então nos diz o seguinte: calcule o pH de uma solução preparada misturando-se 20 ml de anilina, cuja fórmula é fornecida e a densidade também, né, com 35 ml de uma solução 1,67 molar de HCl. Né? O Kb para a anilina é 4,3 vezes 10 a menos 10. Né? Assuma que os volumes são aditivos. Né? Então vamos lá. No caso da anilina, nós utilizamos 20 ml, a densidade é 1,022 grama por ml, então nós utilizamos ao todo 20,44 gramas. Né? Dividindo pela massa molar da anilina, que é 81 gramas por mol, nós temos 0,2523, né? 0,2523 mol de anilina. No caso do HCl, a concentração é 1,67 mol por litro, nós utilizamos 35 ml, ou seja, 35 vezes 10 a menos 3 mol por litro, então nós temos ao todo 0,0585 mol de H+, tá certo? Com esses dados em mãos, com essas informações em mãos, nós podemos então fazer aquilo que é pedido, né? Calcular o pH dessa solução. Né? Essa resposta que aparece em letra miúda aí no canto inferior direito, né, do slide é a resposta, né, do gabarito do próprio livro, enfim. Né? Mas enfim, prossigamos então para fazer o cálculo do pH. Né? Bom, mas o que acontece? Quando eu misturo as soluções de anilina e de HCl, né, os íons H+ do HCl protonam a anilina, produzindo o íon C5H5NH2+, né? Ou seja, o ácido conjugado da anilina. Né? Ou enfim, o sal, né, da anilina, enfim. O contra-íon seria o íon Cl-. Né? Bom, então fico com a base fraca, que é a anilina, e o íon C5H5NH2+, que é o ácido conjugado da anilina. Né? Então, eu posso aí raciocinar, enfim, em termos de solução tampão e utilizar, então, a equação de Henderson-Hasselbalch. Né? Nesse caso, a anilina é uma base, né? Eu tenho o seu Kb, então eu posso calcular o seu pKb. Mas, enfim, vou utilizar, então, a equação, né, para o cálculo do pOH. Né? pOH é igual a pKb mais log concentração do ácido conjugado dividido pela concentração da base. Né? O Kb da anilina é 4,3 vezes 10 a menos 10. Né? Isso foi fornecido no enunciado. Então, pKb, que é o log do inverso de Kb, é 9,366. Né? Então, pKb eu calculo direto do valor de Kb, que é fornecido no enunciado. Mais log, concentração do ácido conjugado, dividido pela concentração da base. Acontece quando eu misturar, né, a solução de anilina com a solução de HCl, 20 ml mais 35 ml, o volume total é 55 ml, mas enfim, as espécies todas que eu considerar estarão na mesma solução, o volume total para elas, né, para qualquer espécie que eu considere individualmente, o volume será exatamente o mesmo. Então, número de mols do ácido conjugado dividido pelo volume e número de mols da base dividido pelo volume, o volume em ambos os casos é o mesmo. Então eu posso simplesmente trabalhar com o número de mols, que fica muito mais fácil, né? Como nós calculamos lá atrás, qual era o número de mols de HCl? 0,0585 mol. Né? E qual era o número de mols de anilina? 0,2523 mol. Né? Bom, então qual vai ser a concentração final de anilina? Ou o número de mols, né? Final de anilina. O número de mols inicial, 0,2523, menos aquilo que houver protonado, e vai ser protonado a partir do HCl. Então, vai ser menos o número de mols de HCl, ou, mais exatamente falando, menos o número de mols de íons H+, que eu tenho no meio. No caso, menos 0,0585. Né? Isso é a concentração da base, né? Uma vez atingido aí, enfim, uma vez completadas, né, as protonações aí das moléculas todas. E qual é a concentração do ácido conjugado, né, da anilina protonada? Vai ser exatamente igual ao número de mols de ácido clorídrico, enfim, número de mols de H+, que eu acrescentei ao sistema, 0,0585. Né? É isso que está no numerador, né, a concentração do ácido conjugado.
Fazendo os cálculos, então, POH igual a 8,846, né? Sabendo que pH mais POH é igual a 14, né? Então o pH vai ser 14 menos POH, o que nos dá um pH de 5,15, né? 5,15 é o que nós calculamos. O autor, no caso, fornece uma resposta de 5,08, né? Se nós expressando aí também com duas casas decimais, né? Mas se nós optarmos por expressar com apenas uma casa decimal, né? Seria 5,1, né? E nós temos 5,15, que ficaria aí 5,2, mas enfim, né? Pequena diferença aí de 0,07, né? Por certo, por conta aí de algum arredondamento que nós ou o autor, né, fizemos ou não fizemos, conforme seja, tá certo? Mas enfim, 5,08 ou 5,15, ou se você quiser expressar com 5,1, né? Enfim, também estaria satisfatório, tá certo? E com isso, então, fica aí respondido, então, mais esse problema.